Qual projeto e profissional que mais serviram como referência e inspiração ao longo da sua carreira e por quê? O primeiro foi o projeto da Casa da Cascata, do Frank Lloyd Wright, que foi um projeto muito marcante para mim, porque ainda quando estudante eu me identifiquei muito com esse desenho, com as linhas retas da casa, achei o projeto espetacular, onde ele estava inserido, e aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre a história do Wright, estudar um pouquinho, entender um pouco mais todo o processo de desenvolvimento dos projetos, até que eu me formei, fui morar em Chicago e escolhi morar na cidade onde ele nasceu, onde morou, onde trabalhou, onde era o escritório dele, até morrer, e onde tem os primeiros projetos, inclusive dele, que são no estilo vitoriano. Não tenho identificação com esse estilo, o Wright teve uma sequência durante a vida de algumas mudanças, vamos dizer assim, de estilo de arquitetura. Se você comparar esse estilo vitoriano com o estilo da Casa da Cascata, não tem uma conexão, mas tem toda uma história, tem todo um enredo, né, como um propósito de arquitetura. Então eu me identifiquei muito com isso, passei 6 meses em Chicago morando para estudar, para entender, passear, vivenciar um pouco essa história, e esse é o primeiro projeto. E o segundo, já um pouquinho mais adiante, porém ainda na faculdade, algo que me assemelhou muito à minha história, assim, que me identificou e me fez entender que é muito legal, principalmente na minha pegada, que é muito desenho, Tadao Ando. Então, os projetos do Tadao, comecei a ver os croquis do Tadao, que eram croquis expressivos, fortes, marcantes, aqueles traços maravilhosos, rabiscados no papel, achava aquilo incrível, e aí depois disso eu ia olhar a obra pronta. Poxa, era uma leveza, você vê um traço tão robusto, tão expressivo, tão marcante, tão forte, e de repente uma arquitetura tão leve, né, que era toda de concreto, super bem desenhada, muito bem trabalhada, uma volumetria linda. Então isso, eu pegaria esses dois exemplos como referência durante a minha fase de faculdade. Qual solução de projeto ou produto que mais impactou a vida de um cliente nos últimos anos? Eu acho que cada projeto tem a sua particularidade, mas eu pegar um exemplo muito marcante na minha história, eu estava fazendo o apartamento de um casal e o apartamento foi concluído, ficou maravilhoso, eles ficaram super satisfeitos, e aí na sequência o pai deles estava construindo uma casa no Guarujá e já estava inclusive contratado com um escritório de arquitetura, porém não estava muito seguro ainda, não estava muito certo do projeto e tal. E aí, como o apartamento tinha ficado muito bom, eles estavam me elogiando muito, ele falando pro pai dele, pô, você tem que conhecer ele, forçou um pouco a barra e tal, até que o pai dele falou, tá bom, convida ele o final de semana para vir aqui no Guarujá ver a casa. O projeto já estava contratado, já estava tudo lá, na verdade eu não tinha nada a perder, mas eu fui, achei que pudesse ter uma sacada legal para poder introduzir o meu trabalho de alguma forma, e eu falei, vamos lá, tá muito seguro com o projeto que estão fazendo e tal, aquilo, isso, aquilo. Aí eu pedi a eles ali 5 minutos, eu falei, deixa um tempinho aqui pra mim que eu vou pensar em algumas coisas e eu volto aqui com vocês. Aí eu fui lá, peguei meu iPad, fotografei a casa, o volume e sentei ali pra rabiscar. E aí fiquei rabiscando mesmo em cima do iPad na foto que eu tirei, né? Seria uma inserção de um croquis em cima da foto. E aí eu deixei a foto de fundo e fui rabiscando tudo que eu senti que naquele momento eles queriam pra casa. E aí eu fui lá, apresentei o projeto, puta, a hora que eles olharam aquele iPad com a foto, com o desenho, mesmo que super esquemático, os dois eu lembro que ficaram assim impactados. Quando foi na segunda-feira, o proprietário me ligou. Olha, a gente adorou, não sei o que, estamos repensando aquilo que a gente já tinha contratado e tal. Você não quer me passar uma proposta de trabalho? E aí passei a proposta e fechamos o projeto. Foi uma solução muito legal e rápida. Como um erro ou um aparente erro na época foi determinante para o sucesso atual do seu escritório? Você tem algum fracasso favorito? Eu acho essa pergunta excelente. Eu pegaria esse gancho, mas assim, eu não diria um erro, mas acho que uma coisa muito recorrente na nossa profissão como arquiteto são as situações inesperadas que aparecem durante uma obra. Um exemplo muito rápido aqui que aconteceu num projeto recente
foi o projeto da loja que nós fomos premiados no Architizer da Color Mix da Gabriel Monteiro da Silva. Era uma loja antiga, conceito firma casa, e aí nós fomos fazer o projeto de reforma para adequar a necessidade da Color Mix. A loja conceito era uma loja bem menor, uma versão um pouco mais reduzida, e o programa da Color Mix era mais extenso. Então começamos o desenvolvimento de projeto, não tinha todo o projeto estrutural, porque é uma casa de um imóvel antigo, e começou a quebradeira. De repente, onde eu tinha marcado como sendo a entrada principal da loja, apareceu um pilar. E esse pilar está lá hoje, obviamente que a gente não tirou, e tirou partido dele e ficou super bonito esteticamente no projeto. Então, acho que esse é o grande feito, a gente saber lidar com esse tipo de situação para ajustar e adequar o projeto de arquitetura. Se você tivesse um post no Instagram que todos os donos de escritórios de interiores do Brasil fossem ver, qual seria a mensagem e por quê? Olha, essa pergunta eu já acho uma pergunta um pouco mais complexa, um pouco mais complicada para mim, até porque eu sou dos que mais consegue se expressar desenhando melhor do que escrevendo, ou falando principalmente. Então, acho que eu faria um desenho que retratasse um croquis, que retratasse um pouquinho de tudo, de algo que eu criasse naquele momento. Para mim, o desenho ele tem uma certa sensibilidade que consegue tocar todo tipo de pessoa, seja arquiteto, não importa. Eu acho que o desenho ele transmite um pouco essa sensibilidade e acaba sendo uma coisa muito fácil de se expressar. Qual foi um dos melhores investimentos que você já fez na sua carreira? O maior investimento, eu diria que, como eu estou sempre muito atrelado ao desenho, eu diria que um primeiro investimento que eu fiz foi um curso de desenho para abrir a cabeça, assim, que para mim foi um encontro onde eu me deparei com algo que eu pudesse criar e ver que com uma simples caneta Bic e um pedaço de papel sulfite é possível de se desenhar aquele momento, aquela situação e você viajar naquilo. Então, eu diria que foi um investimento baixo, pequeno, mas muito importante para mim num começo de carreira, onde eu estava muito indo de encontro a essa uma habilidade minha específica de desenho, então eu queria muito trabalhar e explorar isso. Você tem algum hábito muito particular na hora de desenvolver seu trabalho ou algum produto absurdo que só você gosta de colocar em projetos? Bom, eu tenho um hábito um pouco meio estranho no sentido de que quando eu pego uma planta, por exemplo, de um apartamento, eu tenho que deixar a planta na minha mesa e eu tenho que deixar ela por dias, semanas e eu tenho que ficar olhando para ela até que a gente bate olho no olho e aí surge a primeira ideia, surge um primeiro insight assim para conseguir projetar. Mas no final dá tudo certo, mas é um pouco do processo criativo, é um pouco de como a gente desenvolve, eu acho muito legal. Isso é uma metodologia de que cada um tem dentro de si, sabe a forma como cria, como prefere condicionar e como prefere direcionar cada projeto. Então, o meu é assim, é deixar o projeto ali na mesa por horas, dias ou semanas e uma hora vai sair alguma coisa daquele projeto e aí eu tenho que botar no papel. Nos últimos 5 anos, qual novo aprendizado, comportamento ou hábito melhorou de maneira mais clara a sua vida profissional? Olha, eu acho que de 5 anos para cá eu não pegaria nenhum projeto especificamente para comentar sobre esse processo, né, sobre essa bagagem profissional que o escritório conquistou, mas acho que o grande feito, na verdade, é você trabalhar de uma forma natural, com competência, da forma como a gente entende que é o mais certo para cada projeto, respeitando as limitantes que cada projeto impõe, as necessidades de cada cliente. Então é importante a gente ter isso em mente e doar sempre o máximo em cada projeto. E eu acho que a maior consequência disso, o sucesso acontece de uma forma natural, né? Não fica uma coisa, você almeja isso, almeja aquilo. Eu acho que tudo aconteceu de uma forma muito natural, eu sempre digo isso, né? E durante esses 5 anos, eu acho que a gente teve uma bagagem muito legal de todo esse histórico de projetos diferenciados, o que fez com que a gente crescesse muito, aprendesse muito e estudasse muito cada um desses projetos, que necessita de um estudo muito aprofundado para cada um deles. Uma hora eu estou projetando uma academia, outra hora eu estou projetando um prédio, outra hora
tora uma casa, eu toro um apartamento, então eu tenho imposições diferentes, eu tenho projetos diferentes e acho que outro grande feito também nessa mesma linha de fazer um trabalho bem feito, bem realizado, é o reconhecimento, que é coisa a gente está tendo muito reconhecimento com premiações nacionais, internacionais, e isso acho que é fruto de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido. É uma consequência que eu costumo dizer assim, a gente não fica almejando ganhar um prêmio, mas se a gente faz um trabalho muito bem feito, bem realizado, bem sucedido em todos os sentidos, ele vira um sucesso, o case é esse, é ser coroado com um prêmio internacional, nacional, que seja. Qual conselho você daria para um jovem profissional de interiores que está prestes a abrir o próprio escritório? Uma palavra para mim foi muito importante nessa trajetória, que é persistência. Isso eu sempre tive muito, sempre fui muito batalhador, muito persistente, muito raçudo de querer fazer acontecer e sempre acreditei. E se eu pudesse resumir numa palavra, eu diria que a persistência é muito importante, principalmente se tratando de uma profissão onde a gente tem bastante competitividade, o mercado é bastante amplo, a gente tem muitas frentes, é bastante diversificado e existe uma concorrência muito grande. Você fazendo um trabalho bem feito, sabendo que você se doou ao máximo, que você está se dedicando ao máximo, você tem certeza daquele projeto que você está vendendo para o seu cliente, ele vai ter um resultado assertivo, tanto para você, mas principalmente para o seu cliente. Eu acho que esse é o maior retorno que você pode dar, é o boca a boca, que daí vai surgir um outro trabalho, depois um outro trabalho. Então, você vai abrindo frentes para ir conquistando o teu espaço, ir conquistando um nome, criando uma marca. E, é claro, à medida que isso tudo vai acontecendo, você vai aos poucos estruturando um processo interno dentro da tua equipe, dentro do teu escritório, dentro da tua metodologia de como você acha que o seu escritório deve trabalhar e ter sempre ao seu lado um time de parceiro, né? Um time legal, todo mundo que trabalhar tem que entender a sua linguagem profissional, entender que aquela arquitetura que você faz, ele acredita naquilo. Um outro feito muito importante para nós quando a gente está vendendo uma ideia, vendendo um projeto, a gente ter segurança naquilo que a gente está falando, porque eu estou frente a frente com o cliente e eu estou explicando para ele, eu estou defendendo a minha ideia. Então eu acho que é muito interessante que você tenha uma convergência de ideias entre o que você vai escutar do cliente, mas que ele te escute e você saiba defender também, argumentar e defender o projeto para que o resultado seja super assertivo. Quais são as principais desvalorizações que você recebe na sua profissão? Olha, eu acho que uma das principais desvalorizações do nosso trabalho é as pessoas entenderem que o nosso trabalho muitas vezes não é algo palpável. Ou seja, você vai vender uma ideia, você vai vender no poder da palavra, você acaba passando o seu conceito, você acaba passando a sua ideia, aquilo que você quer fazer, executar, e isso é seu trabalho. Isso acaba sendo uma certa assessoria. Então, quando você está começando, muitas vezes as pessoas, vem no meu apartamento, vem me dar uma dica disso, uma dica daquilo, quando para nós aquilo é realmente de fato o nosso trabalho. Tudo bem, você está indo para um jantar na casa de um conhecido, mas ele começa a te sugar para perguntar dúvidas e informações e começa a extrair aquele monte de informações. E na verdade eu acho que essa é uma grande desvalorização, porque nós somos um profissional liberal, né? Profissionais que além de produzir projetos detalhados, desenvolvimento de projetos executivos e tal, inicialmente a gente tem uma assessoria, né? A gente tem o poder da palavra de poder, com as nossas colocações, passar informações sejam relevantes para um projeto, né? E eu tenho escutado bastante isso, né? Isso acaba sendo muito recorrente depois do momento em que eu comecei a desenhar muito em guardanapo, a expressar muito isso. Então as pessoas achavam que, não, você faz lá em 5 minutos sentado na mesa, a gente vai almoçar e você faz um croquis lá no guardanapo, já tá bom. Então acho que é um pouco complicado isso, a gente tem que tomar cuidado e se valorizar sim. Quando você se sente sobrecarregado ou desfocado, ou sente que está procrastinando, o que faz? O meu escape é dar uma circulada, dar uma viajada, desenhar muito, é onde eu dou uma descomprimida na mente. Eu paro para desenhar, mas aí desenhar algo que não tenha nada a ver com aquele projeto ou com algum projeto específico. É desenhar para simplesmente me expressar, botar para fora, porque eu tenho um lado muito voltado ao desenho, à arte, que eu faço esse mix, né, junto com a arquitetura, mas
Quando eu preciso dar uma desafogada, eu pego, desenho ou pratico esporte também, que eu faço bastante, gosto e sinto a cabeça arejada, sabe? Eu me sinto leve, então isso me ajuda a dar uma descomprimida na cabeça, refrescar um pouco a memória, refrescar um pouco a mente. Na sua jornada profissional, você melhorou a sua capacidade de dizer não? Vou dividir em duas partes. Primeiro, com relação ao cliente, o dizer não, eu acho que isso tudo vem de uma bagagem que a gente cria conhecimento, que a gente vai fortificando uma marca, né? Seu nome, o seu tipo de trabalho, a sua idealização, como você atua e a sua autoconfiança em determinado momento que você recebe um trabalho depois de algum tempo, que você já adquiriu certa experiência, que a pessoa já sabe o que você faz, que você já tem um certo reconhecimento, e aí a pessoa te chama para fazer um projeto que não tem nada a ver com você, ou não rolou uma certa empatia, algo que pudesse travar esse processo, e aí tá o grande trunfo do negócio, é saber dizer não no momento certo e sair por cima. Então isso já aconteceu, num caso com um cliente, mas foi de uma forma que eu me coloquei, né, até dando uma desculpa, um pretexto, porque eu ainda tenho certa dificuldade para dizer não, porém aprendi a melhorar muito isso. Então consegui de uma certa forma dar um não fiz o projeto. E com relação à participação de eventos ou outro tipo de situação também, eu também soube aprender a dar um não, e até também como uma questão de você saber se colocar, porque em determinado momento também da profissão e da vida que você também atinge, eu acho que você também saber dizer não passa a ser até importante para você se valorizar em muitos momentos, né? Porque se você fica falando sim, aceitando tudo, você acaba perdendo um pouco o brilho, né? De você ter aquela coisa de querer ser requisitado e tal. Então, saber falar não no momento certo e para as coisas certas é importante. O que acho que para quem está começando é talvez muito difícil ainda de você conseguir separar o sim e do não no momento certo, né? Para que tipo de coisa você aceita, para que tipo de coisa você recusa. Então acho que isso é com o tempo, são experiências que a gente vai adquirindo e vivências. Durante a graduação, qual trabalho você mais gostou de fazer? Se você pudesse fazer o seu projeto final do curso amanhã, você mudaria alguma coisa? Olha, essa pergunta para mim ela é muito especial, né? Porque eu tive um trabalho de graduação que foi muito diferente de todos os outros. Quando eu estava no último ano, eu tinha uma ideia de projetar um museu X, que eu estava começando a idealizar como é que seria, onde, estava vendo o local e tal. Aí surgiu no último ano, dentro da faculdade, eles abriram um concurso interno para os alunos formarem em grupo ou individualmente participar de um projeto que seria um tema único, que era o ensino de arquitetura para o terceiro milênio. E esse concurso ele foi aberto dentro da faculdade e o trabalho que ganhasse, ou o grupo que ganhasse, ia representar a faculdade na Bienal Internacional de Arquitetura. Faculdade de Belas Artes foi que eu fiz. Eu vi isso no meu último ano, eu falei, nada por acaso, eu acho que eu vou pegar esse tema como sendo o tema do meu projeto de graduação da faculdade. E aí eu debrucei nesse projeto sozinho e falei, tem tudo a ver, eu vou aproveitar esse meu último ano, meu orientador me orienta nesse sentido, né? Porque a gente tem um professor que vai nos orientando, ele me orientou, e aí eu escolhi o terreno, fui atrás, fiz trabalho de pesquisa e fui, obviamente, que muito a fundo nesse processo todo. Era um projeto enorme em Ibirapuera, onde eu criei um parque, onde eu tinha faculdade de arquitetura, tinha um bolsão residencial onde os alunos morariam. Então tinha toda uma proposta de ensino muito interessante. E aí, resumidamente, eu dei entrada nesse projeto sozinho e eu ganhei o concurso dentro da faculdade. E aí eu fui o aluno escolhido para representar o trabalho na Bienal Internacional de Arquitetura. Nossa, esse trabalho para mim foi algo muito marcante, foi algo muito especial na minha vida. E o mais legal ainda estava por vir, porque quando eu estava na Bienal, deixando, né, com o trabalho exposto, teve uma pessoa que gostou muito do meu trabalho em visita na Bienal, e esse cara me levou para conhecer nada mais nada menos que o Oscar Niemeyer. Então imagina que se eu tivesse um sonho, conhecer o Oscar Niemeyer, eu conheci, acho que para mim, até mais do que a conclusão do que esse projeto de graduação ser
desenvolvido, ser feito, ser construído, foi realmente ter passado um final de semana do lado do Oscar Niemeyer, passando com ele, na casa dele, no escritório dele. Foi mágico, foi fantástico. Então, acho que essa é uma história, uma pergunta que eu me identifiquei muito, achei que é realmente muito especial por todo esse histórico.